Amém. Então você que já está ligadinho comigo, eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 18. Eu quero falar com vocês hoje um assunto que o Senhor tocou no meu coração. Eu assistindo algumas programações, vendo algumas pessoas falarem sobre alguns assuntos, e no meio dessa conversa foi citado algo em que o Espírito Santo tocou em mim para falar, que é acerca das nossas crianças. E aí houve um temor muito grande no meu coração em relação a isso, porque às vezes o ministério o ministério evangelístico que existe na terra se preocupa muito com as pessoas que estão enfermas, com as pessoas que estão endemoniadas, as pessoas que estão com problemas de ansiedade, depressão, opressão. Certíssimo, nós não podemos fugir desse foco. Porém, muitas vezes nós negligenciamos o olhar nas nossas crianças. E o que eu tenho percebido, até mesmo como educadora, porque eu sou professora também, eu tenho visto, sabe, esse olhar invisível com as nossas crianças. Nós estamos pecando em deixar as nossas crianças crescerem assim, sem a admoestação da palavra de Deus, sem instruí-las no caminho que devem andar. E eu tenho visto isso muito no mundo e infelizmente também em algumas vezes no nosso meio evangélico. Então nós precisamos entender que o nosso compromisso aqui na terra, como pai, como mãe, como ministério evangelístico, também inclui as nossas crianças. Principalmente porque no dia que nós não estivermos mais nesse mundo, a nossa geração vai dar continuidade daquilo que nós começamos. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sabe? Às vezes eu vejo também uma adultalização nas crianças, a gente lidando com criança como se elas fossem miniatura de adulto, né? E outra coisa também que é muito pesado, que eu vou falar agora, mas que é real, que é a erotização também. Que é o outro lado de você ter uma criança em casa e começar a perceber que aquela criança está muito sensual para a idade dela. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O diabo está aí para tirar o foco da nossa família, para destruir, para tirar o foco dos nossos filhos. Nós temos que tomar cuidado com isso. E onde que a gente aprende a lidar com essa situação? Na palavra de Deus. Então eu vim na palavra de Deus e achei aqui um capítulo 18 de Mateus que fala sobre uma passagem que Jesus, ele está no lugar e coloca em evidência uma criança. Gente, aí sinceramente, tô falando para você, eu nunca parei para pensar a importância dessa passagem. Perguntaram assim para Jesus, quem será, Senhor, ou quem é o maior no reino dos céus? Aí o Senhor, no meio daquela multidão, ele pegou uma criança e colocou aquela criança em evidência e começou a ensinar aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam junto com ele. Então eu gostaria que você lesse comigo, se você puder, uma parte dessa história. Nós vamos ler um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho e você também pode interagir comigo. A produção está de olho aí, qualquer coisa, qualquer pergunta pode falar. Se quiser também comentar, acrescentar algo que eu estou falando, pode falar, tá bom? Então eu quero ler com você Mateus capítulo 18, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, chamando uma criança, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Olha só, gente, o que Jesus, eu fiz uma anotação aqui, ó. Jesus, ele evidenciou essa criança porque ele sabia que uma criança tem uma fé, é aquela fé pura, aquela fé inocente. E ele citou como exemplo para a gente ter esse
esse comportamento que uma criança tem nele. Nós temos que ser humilde como uma criança é. Nós temos que aprender a confiar no nosso pai como uma criança confia. Gente, uma criança confia no pai de verdade. Então, se você é um pai presente na vida do seu filho, se você falar assim, colocar o seu filho num lugar alto e ficar na parte de baixo, pula, pula, ele vai pular. Por quê? Porque ele confia no pai, ele confia na mãe. Então, essa confiança o Senhor quer que nós tenhamos com ele. Então ele colocou um exemplo, ele evidenciou uma criança. E ele não ficou somente nessas palavras que a gente tem que ser como criança para entrar no reino dos céus. Não, ele foi além disso. Ele defendeu a criança, ele disse palavras de proteção a essa criança, coisa que os nossos olhos nessa geração estão sendo tapados. Nós estamos protegendo as nossas crianças? Nós estamos realmente defendendo as nossas crianças ou nós estamos deixando ela crescer ao léu, deixando ela comer tudo que tem nesse mundo? Irmãos, nós precisamos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque o dia que ele for adulto, por mais que ele tenha passado por um processo, pode sair, nossa, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu confio em Deus, eu não confio em Deus, mas a sementinha está lá, porque a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando chegar lá, mais lá na frente, o velho, ele não vai se desviar. Ou seja, no processo pode até acontecer alguns deslizes, mas depois, onde há amadurecimento, onde há ponderância, a pessoa vai ver assim, não, é Cristo que eu preciso. Por quê? Porque lá atrás, como criança, foi plantado uma sementinha no coração. E não tem preço isso. Então você pai, você mãe, você do Ministério Infantil, o Ministério Infantil da igreja não é para encher linguiça. Ah não, nós vamos pegar as crianças para não atrapalhar o culto. Isso é um pensamento errado. Nós não podemos ter esse pensamento do Ministério Infantil, que nós vamos tirar as crianças do culto só para não atrapalhar os pais para assistirem. Não! Nós vamos tirar as crianças do culto e fazer um culto para eles lá dentro, né? Ensinarem eles a cultuar o Senhor. Então eu não sei se a Celinha está online, a Celinha não entrou. A Celinha foi muito tempo aqui líder do Ministério Infantil, então a gente via essa preocupação com ela. Agora a liderança está na nossa irmã Tatiana, que também a gente sente o compromisso que tem. Então não é, gente, não é encher linguiça não. As nossas crianças, elas precisam ser protegidas, porque o mal está aí. Gente, o demônio está aí para tirar as nossas crianças do caminho, para eles não saírem dos planos de Deus e serem pessoas que vivam uma vida distante do Pai. É isso que o inimigo quer. Mas nós temos esse compromisso de proteger. E Jesus nos dá uma aula nesse capítulo. Uma aula. Ele fala assim, ó. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe. Sabe o que Jesus está querendo dizer isso? Você que trata bem uma criança, você que lida com uma criança com amor, você não está fazendo para a criança só, você está fazendo para ele. Olha isso, gente. Você que lida com seu filho de qualquer jeito, você pensa que você está fazendo mal só para o seu filho? Não. O Senhor entristece, o Espírito Santo se entristece com as atitudes que você tem de intolerância. Pai e mãe que não tem paciência com os filhos, fica o dia inteiro trabalhando, quando chega em casa, a criança quer conversar, a criança quer compartilhar o dia dela. Nossa, não, sai daqui que eu tô cansada. Ah não, vai fazer outra coisa, vai assistir desenho, vai mexer no seu celular. Eu não tô podendo falar hoje que eu tô muito cansada, trabalhei muito. Será que você não tá vendo? E eu faço uma pergunta, será que você não está vendo que lá fora o mundo vai oferecer muita coisa boa para eles, para a carninha deles? Será que você não está vendo que lá fora eles vão ser tratados muito bem e vão ser levados para onde? Para o caminho que não é para ele andar. Então tenha sabedoria. Por mais que você esteja cansado, você dê atenção para o seu filho, para sua filha, não importa a idade que ela tem ou que ele tem.
Porque Jesus falou, não foi eu que falei, Jesus falou assim, olha, portanto, aquele que, qualquer que receber a criança em meu nome, a mim recebe. Vocês estão entendendo, gente, que não é qualquer coisa você tratar bem uma criança com amor, com respeito, porque as pessoas acham que criança não se entristece. As pessoas acham que você pode falar qualquer coisa para a criança. Ah, a criança mesmo entende. Entende. Criança é um serzinho que está em construção e entende tudo que você fala. Ele sabe quando você está sendo grosso, quando você não está sendo compreensivo. Ele sabe sim. E ele sente. E ele sofre. Ele sente dor também emocional. Tem muitas crianças hoje que estão oprimidas porque a própria família leva essa opressão para eles. Gente, que cristão é esse? Que eu bato no peito que eu sou e não cuido dos meus dentro de casa. E os meus filhos estão crescendo de qualquer jeito, sem a minha proteção. É muito triste isso, mas é verdade. Essa é a nossa realidade hoje. E olha o que mais que nós aprendemos com Jesus. Olha o versículo 6, produção. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, qualquer que machucar, qualquer que escandalizar seria assim, qualquer que pisar nessas crianças, qualquer pessoa que humilhar essas crianças, olha o que acontece, que crê em mim, é melhor, olha o que Jesus pegou pesado, mas eu vou ler porque está na palavra. A pessoa fala assim, nossa, Jesus ignorante, pense o que você quiser, mas foi Jesus quem falou isso. Olha só, mas qualquer que escandalizar um desses pequenos, que creem em mim, porque criança crê em Deus. Criança tem uma fé que nos ensina. Melhor lhe for que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergisse no profundo do mar. Agora faça a sua tradução disso. Cri, cri, cri. Não é? O que Jesus falou isso, gente? Olha para você ver. É melhor, o Senhor falou, se você está humilhando, escandalizando, pisoteando, ignorando, fazendo coisas terríveis com uma criança, é melhor a morte para você do que isso, porque elas creem em Deus. É muito pesado isso que eu estou falando, é muito pesado. E sabe, eu penso o seguinte, que Deus também, Jesus deixou bem claro isso aqui, porque Ele sabia, né, que a geração que nós estamos agora, nós temos a geração aí que a pedofilia está na nossa cara e muitas vezes a gente não está conseguindo enxergar por falta de sabedoria. Muitas vezes a gente pode mudar essa situação até mesmo dentro de casa, porque eu sei, gente, que não justifica uma pessoa usar uma roupa mais sensual e ser assediada, porque existe essa parte de respeito, mas ao mesmo tempo, em outra visão, nós podemos guardar o nosso corpo para que a gente não tenha esse assédio ou não chame atenção. Tá certo que isso não impede, guarde isso, não impede da gente ser assediados né? Eu, no caso, não estou falando de pedofilia, uma criança, tá? Não impede um pedófilo sentir atração por uma criança pela roupa dela. Não impede, porque eles são doentes, é uma doença mental, são espíritos malignos também, aí junta tudo. Vira uma farofa, né? De coisas ruins. Mas nós, como pais, nós temos que ter sabedoria, gente. O que está acontecendo conosco? Que nós estamos deixando as nossas crianças usarem roupas de adultos sensuais. Onde nós estamos com a cabeça de permitir que os nossos filhos assistam clipes, músicas e dancem músicas que tenham duplo sentido? Até agora na mídia apareceu, não vou citar nome, de um cantor secular que fez uma música, que a música ela é toda maliciosa, e ele fez com a filha dele, a filha dançando com uma roupinha coladinha. Agora eu falo pra vocês, gente, uma criança que está passando por isso, uma criança que está nesse ambiente, o que vocês acham lá na frente? O que vai acontecer?
Então, nós temos que tomar cuidado com a roupinha que a gente coloca nas nossas crianças, com o que a gente ensina, falar, assistir. Tem certos desenhos que não prestam. Tem certos desenhos, eu já passei, eu tenho 2 meninas lá em casa. Uma vai fazer 17, a outra tem 8. Já passei cada coisa por causa de desenho, vocês não têm noção. Mas onde? Mas como que eu vi que estava errado? Porque eu tinha sabedoria. Eu tinha conhecimento da palavra de Deus e via que aquilo lá não era bom para ela. Não vai assistir. Mas eu gosto então. Mas não vai assistir. Porque isso aí não adora a Deus. E nós temos que ter uma vida que agrade ao Senhor. Eu não sei se é Colossenses ou Tessalonicenses 4. Até verifica para mim aí, para não ficar só nas minhas palavras. Eu não sei se é Colossenses 4 ou Tessalonicenses 4 que fala que a gente tem que viver para agradar a Deus. Olha que forte isso. Então, não tem esse negócio. Enquanto nós tivermos autoridade sobre os nossos filhos, nós temos que ensiná-los a nos obedecer. Temos que ter crianças obedientes. Você achou? Não, procura então para poder falar para as pessoas que estão nos assistindo. Então, outra coisa que Jesus nos ensina aqui, ó. Portanto, aí, no versículo 10, olha o que Jesus fala. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Gente, olha o segredo aqui. O Senhor está nos aconselhando a não desprezar. Gente, o que é não desprezar? É você conseguir ter um olhar de amor com as suas crianças. Se você não tem filho, mas você é professor, olhe com amor com suas crianças. Lide com eles com amor. Tente enxergar eles. Se o dia que eles não estiverem bem, pergunta para ele: o que aconteceu, meu amor? Hoje foi tão engraçado que teve uma menininha na minha sala lá, junto com a Ana Laura, que eles estavam brincando de ser professoras. E uma delas, assim, era eu. E eu tava olhando de longe, assim, foi logo depois que voltaram do intervalo. Daqui a pouco, ela fala assim: oi, meus amores! Eu falei assim, gente, eu falo isso, eu não percebo. Oi, meus amores, tudo bom, meus amores e minhas amoras? E ela... Então, assim, você está sendo observado também. Então, olha o que Jesus falou. Não despreze essas crianças. Gente, não vamos desprezar as nossas crianças. As nossas crianças, tem crianças que não estão dormindo à noite. A criança é assim mesmo. Não é. Crianças que não dormem à noite tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa espiritual que pode estar causando essa insônia. Busque ajuda espiritual, peça sabedoria para Deus, leve essa criança para alguma pessoa orar, para um pastor orar, para um diácono orar, para um obreiro orar. Observe nesse quarto se não tem nenhuma legalidade que você está dando para o mal entrar e perturbar o sono das suas crianças. Não desprezes emoções das suas crianças, não despreze nenhum comportamento que você vê que não é natural, que não é normal de ter. Não despreze. Você precisa ter um olhar de amor com os seus. Jesus nos ensina, não despreze. E ele falou, olha, não despreze essas crianças, porque essas crianças têm anjos que estão todo dia lá no trono de Deus. Eu acho que os anjos vão lá, né, dar o relatório para Deus. Olha, naquela casa ali tá tenso o negócio aí, papai. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que falou. Foi Jesus que falou. Falou bem claro aqui, ó. Porque eu vos digo que os seus anjos, os anjos de quem? Os anjos das crianças, que cuidam delas. Porque os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Então, se nós pedirmos ao Senhor colocar anjos para guardar as nossas crianças, esses anjos guardarão nossas crianças. Cuidarão delas por nós quando nós não estivermos por perto. Você pode ter certeza disso. Até quando a gente está por perto, Ele vai guardar também. Porque tem coisa que às vezes a gente está na mesma casa, mas a gente não enxerga um outro, né? Principalmente por causa disso aqui, né?
Esse tal de celular tá separando as crianças, a família. Às vezes, já aconteceu, tá na minha casa, tá? Não tô dizendo que não aconteceu, não. Você tá num quarto, quer falar com a pessoa que tá no outro quarto, você manda WhatsApp. Você não sai do seu lugar. Então, é perigoso isso, gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, e o Senhor continua falando sobre outras coisas, ensinando essa multidão. Mas o que eu achei lindo é ele evidenciar uma criança para falar do reino dos céus. E falar que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Nós temos que aprender a confiar no nosso Pai a qualquer custo. Nós precisamos ter a fé que a criança tem, que é uma fé pura, uma fé inocente, a fé em Cristo Jesus. E eu sei que em outro lugar, se eu não me engano, é Marcos e Lucas também falam sobre essa mesma passagem. E ali mostra um outro olhar, né? De outros discípulos. E eu vejo assim que em outro momento os discípulos estavam incomodados com as crianças perto de Jesus, porque as pessoas que estavam ali com Jesus queriam levar as crianças para Jesus tocar, talvez porque para receber uma cura, talvez para poder libertar de algum espírito maligno, não sei. E os discípulos estavam incomodadíssimos. Aí Jesus fala assim para eles, ó: deixai vir a mim as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Gente, muitas vezes nós estamos impedindo as crianças de ir até o Senhor, porque senão Jesus não falaria: não impeça essas crianças de vir a mim. Então quer dizer o quê? Se alguém está impedindo essas crianças de vir ao Senhor, é porque elas têm o desejo de ir a Deus. O coração de uma criança deseja Deus. O coração de um pequenino quer ter a fé em Deus. Alguém está impedindo essas crianças de chegar até Jesus. Quem é que está impedindo? Nós estamos sendo o empecilho? Nós estamos sendo usados pelo diabo para que essas crianças não cheguem até Jesus? Pense nisso. Jesus deixou bem claro: deixar vir a mim os pequeninos. Mas vamos ter sabedoria. Vamos ter sabedoria para lidar com essa situação. Como aquilo que eu falei, voltando a falar sobre a gente tratar as crianças como adultos. Crianças não são adultos. Tem até uma música aí na cultura que é antiga, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. E é verdade. Se você não quiser ter o trabalho de educar uma criança, então não tenha filho, porque criança dá trabalho. Criança dá trabalho. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu marquei aqui. Nós precisamos ter a confiança, ou seja, na verdade nós precisamos ter a certeza e saber lidar com isso. Com o que eu estou dizendo? Ó, Salmo 127:3 diz assim: os filhos são heranças do Senhor. Vamos analisar aqui. O que é uma herança? Herança geralmente são bens. Vamos lidar na parte material. Herança geralmente são bens que a geração, os filhos, netos e descendentes de alguém recebe quando o patriarca ou alguém que governa aquela casa morre, né? Aí você recebe a herança daquela pessoa. Temos as heranças genéticas também que nós temos, né? Que a gente recebe dos nossos pais, mas que vem deles para nós. Bom, a gente pode, resumidamente, falar o que é herança assim. Quando a palavra de Deus em Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor, agora fala para mim: o Senhor tem algo ruim para deixar pra gente? Tem, produção? Não tem. Tudo que vem de Deus é bom. E se os filhos são heranças do Senhor, se os filhos são herança do Senhor, então nós temos que olhar os nossos filhos como algo bom. Ah, mas eu tive meu filho porque eu fui estuprada e eu fiquei grávida. E eu tive meu filho. Receba esse filho como herança do Senhor. Profetize coisa boa na vida dele. Ah, mas eu tive essa criança porque foi sem querer, eu me envolvi com alguém, eu não queria ficar grávida e fiquei.
Receba essa criança como herança do Senhor, porque é o que a palavra diz. Deus não tem nada de ruim para poder passar para a gente. Se é herança do Senhor, é coisa boa. Toma posse disso e profetize coisas boas na vida dos seus filhos. Ensine-os no caminho que deve andar. Então, eu quero fazer assim um aconselhamento a vocês. Assim como Jesus, ele nos leva a proteger as nossas crianças, a não desprezar as nossas crianças, a cuidar das nossas crianças. Eu também peço para você, nesta noite, que você tenha esse olhar como Cristo nos ensinou nessa noite de terça-feira. Que a gente possa ter esse olhar, que a gente possa ter cuidado com aquilo que a gente ensina às nossas crianças, com aquilo que a gente permite eles viverem aqui nessa terra. Tome cuidado com as vestimentas que você está colocando na sua filha, no seu filho. Cuidado com isso. Gente, isso aqui não é uma coisa... Ai, mas nossa, isso é coisa de crente antigo. Não é, não é. Se você ficar colocando uma roupa sensual numa criança de 7, 8 anos, ela vai amadurecer antes do tempo. E não é o tempo dela. Pra que isso? Ver uma criança dançando essas músicas horrorosas, com umas letras que deixam a mulher lá no dedão de pé, chama as mulheres de cachorro para baixo. Você é uma princesa. Você tem que ensinar isso para suas filhas. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. A tratar as princesas. Como que você... Se você tem uma filha, você tem que tratar ela como uma princesa. Você, pai. Você, pai, que pode estar assistindo isso aqui, tira um dia, leva a sua filha para poder jantar junto com você, fala a palavra bonita para ela, fala que você a ama, dá um presente bonito para ela, porque ela sabendo que ela é amada pelo pai dela, ela não vai deixar qualquer um chegar com somebody love e vai levar ela para esse mundo, não. Ela sabe o que é ser amada. A criança precisa saber que ela é amada. E você que tem filhos meninos, mesma coisa. Os meninos também precisam saber que são amados. E eles precisam crescer. Eles precisam crescer sabendo que um dia eles vão cuidar de uma princesa. E eles precisam ser também agradáveis, atenciosos. Olha, nós poderíamos ir aqui para longe esse assunto. Para longe. Mas nós precisamos terminar essa live. Nós não podemos estender muito. Então, eu peço a vocês, peçam a sabedoria que vem dos céus para cuidar dos seus filhos. Assim, eu peço para o Senhor. A gente erra muito, a gente é humano, a gente erra com os nossos filhos. Tem coisas que a gente faz que aborrece eles. E eu não tenho problema, graças a Deus. Se eu ver que eu aborreci uma filha, eu peço desculpa. Eu falo, nossa, desculpa, a mamãe não estava muito bem, falei que eu não devia. Eu faço isso. Sabe, porque eu aprendi com meu pai que o carro, ele não anda só para frente, ele também tem a marcha ré. Então, certas situações da vida da gente, nós precisamos dar a marcha ré. Isso, nós estamos falando do relacionamento entre crianças, mas isso vai para todos os relacionamentos, tá? Essa marcha ré é para tudo, é para tudo. Então, eu te convido a ter um olhar mais carinhoso com seus filhos. Vocês vão ver, gente, que quando você começa a enxergar o seu filho, a sua filha, o ambiente da sua casa muda. Muda. E você não pode cruzar o braço todas as vezes que você precisar lutar pelos seus filhos. Se você vê que estão entrando em depressão, que estão ficando oprimidos, que as amizades deles não estão de acordo, entre em oração. Entre em oração. Eu tenho N exemplos aqui que eu não posso falar das orações que eu pedi em relação à minha casa, que o Senhor respondia, pum. Só que eu não posso falar, senão eu vou expor ela aqui, ela me come viva. Porque você sabe, né, gente? Porque filho de pessoas que falam a palavra assim, vira ponto de referência, né? A gente acaba falando coisas que a gente vive dentro de casa. Mas é isso mesmo. Porque se eu estou aqui, gente, é porque eu já passei por muita coisa, já aprendi muito na dor, já aprendi muito, já vim aqui, porque eu sou ministra de louvor, já subi nesse púlpito aqui, juntando meus pedaços para vir. Eu não vim de qualquer jeito, sempre feliz, olha que alegria, lá, lá, lá. Não, tinha dia que eu vim aqui querendo
nossa, desmaiar, querer chorar até me acabar. Por quê? Problemas da vida, todo mundo passa. Mas nós não podemos abrir mão do nosso Deus. Nós não podemos deixar que as nossas emoções sejam maiores que o nosso Deus. Ah, tô triste, não vou na igreja. Ah, o irmão olhou feio pra mim, não vou na igreja. Ah, eu não vou mais seguir esse Deus não, porque nada acontece na minha vida, não vou mais ler a Bíblia não. Não quero saber mais de nada. Você está deixando as suas emoções serem maiores que o nosso Deus. Deus está acima de todas as coisas. Se eu tô triste, eu vou triste mesmo. E eu falo pro Senhor, sou super sincera para Ele, Senhor, se eu fosse deixar a minha vontade, não vim. Mas eu tô aqui porque o Senhor merece, porque eu te amo, porque eu sei que o Senhor foi a minha melhor escolha. Eu sou sinceríssima com eles. Eu falo, gente, tudo para Deus. Quando Deus fala para mim assim, não é para fazer isso, eu falo, Senhor, eu tô arrasada do Senhor falar isso para mim. Falo mesmo, gente, por Deus. Deus tá aqui, o Espírito Santo tá aqui, Ele sabe. Eu tô arrasada do Senhor falar isso para mim. Tô triste, mas eu vou obedecer. Porque eu não sei o meu amanhã, mas o Senhor sabe. E eu confio a minha vida nas suas mãos. Então, o que eu acho ou deixo de achar, Senhor, não importa. O que importa é o que o Senhor acha de mim, o que o Senhor acha dessa situação e ponto final. O que eu acho eu guardo no meu bolso. Guardo o se eu acho no bolso e acho que Cristo achou. Tinha uma música assim, muito antiga. Não que eu seja antiga, né, produção? Sou pessoa nova, jovem há mais tempo, né? Que falava isso. Guardo o se eu acho no bolso e acho que Cristo achou. Então é isso. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espero que você tenha recebido essa palavra. Não fique só aqui. Se você conhecer alguém que precisa ouvir essa palavra, mande essa live, mande esse link para essa pessoa e fala, escute essa palavra. É para você. Porque tem gente que tem ranço de filho porque tem ranço do ex. Gente, não, verdade, não é produção. Olha pro filho, vê a cara do ex, tem ranço do filho, trata mal o filho, não respeita o filho, bate no filho, o filho não pode falar, apanha. Eu tô mentindo? Não. A criança tem culpa? Não. O Senhor nessa noite tá dizendo pra gente mudar. Cuida, proteja, ensine a criança no caminho que deve andar. Seja exemplo para os seus filhos. Não fale para ele ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não fale para ele orar. Ore, porque ele vai ver você lendo, ele vai ver você orando e vai seguir seu exemplo. Não adianta você falar e não fazer. Ai, mas criança quer saber de Jesus. Mas você quer saber de Jesus ou você tem a língua maior que a boca? Quando você chega na sua casa, fica falando mal de todo mundo, seu filho tá vendo? Você fica falando mal do pastor, falando mal da irmãzinha, do irmãozinho. Então, toma cuidado, que os seus filhos, estão de olho no seu testemunho. Não é o que você fala, não, porque a nossa oratória pode ser maravilhosamente linda. Mas o que você faz é? Ou você é mau testemunho na sua casa? Os seus filhos estão vendo? Então, vamos tomar cuidado, ter sabedoria. Amém? Quero orar com você para a gente terminar essa live. Já agradeço a presença da produção aqui, que hoje, penou, mas eu acredito que foi Deus. Deus está nisso. Eu tinha certeza que era uma palavra bem delicada, mas que vai atingir lares aí e vai ter transformação de vida, sim. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Foi um momento, Senhor Deus, que passamos diante do Senhor. Momento, Senhor Deus, de aprendizado, de exortação, porque nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina a fazer. Que possamos cuidar das nossas crianças, Senhor. Que possamos obedecer a Tua palavra quando o Senhor diz, deixai vir a mim os pequenos, os pequeninos. Não os impeça, que nós não impeçamos, Senhor Deus, essas crianças de chegar ao Senhor. Que possamos ser um canal de bênçãos. Nos usa, Senhor Deus, para ser bênção, para que essas crianças amanhã, no futuro, sejam homens e mulheres de Deus. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.